a noiva hebreia, a noiva espiritual do Pentecoste, caiu em Niceia. A noiva hebreia, ela foi morta, gente. Vamos lá. Eu vou explicar isso direitinho aqui. A igreja de Niceia já chegou lá como prostituta, né? A de Jerusalém, vamos lá. Atos 18, versículo 2 e 3 diz que o imperador romano Cláudio decretou que todos os Ihudim, Aldim fossem expulsos de Roma, né? Aí vai ser expulso 2 discípulos do Mashiach, Yoshua, que estava seguindo o evangelho de Paulo, Áquila e Priscila. Então aqui começa, né? No ano 49, a expulsão dos Ihudim, Aldim de Roma. Andrônicos e Júnior, Romanos 16, foram apóstolos antes de Paulo, antes de Shaul. Então havia uma lá em Roma, lá no ano 49, no tempo do imperador Cláudio, esse César, né? Ele dá ordem de expulsar não cristãos, mas judeus. Eles não eram chamados de cristãos, eles eram judeus seguidores de Mashiach. Pode ler na Bíblia, expulsou os judeus, os Ialdim, os hebreus, os israelitas, os israelenses de Roma. Dentre esses judeus, muitos seguiam a Torá do profeta Moisés. E alguns seguiam o evangelho de Shaul, de Paulo, a lei do Mashiach, como Paulo fala. Eu vou chegar nesse ponto, não está aqui ainda, mas tá, acho que é em Corinto, né? Quando eu chegar lá em Corinto, vou colocar a lei do Mashiach, né? Então, vai judeus da Torá, do Velho Testamento, fora de Roma, para fora de Roma, e vai judeus, aldinhos, eudinhos, da lei do Mashiach, do evangelho de Paulo, Áquila e Priscila, né? Havia judeus, eles eram chamados de discípulos, não cristãos. Isso é o ano 49. No ano 70, isso antes do ano 325, no ano 70, Tito, o general romano, destrói Jerusalém e o templo, a cidade de Jerusalém e o templo, aonde nasceu a primeira Kenessian, congregação, a primeira Kehilá. Nasceu ali. 3 imperadores, né? Cláudio, no ano 49, expulsa os Ihudim. Tito, no ano 70, destrói a cidade de Jerusalém e o templo. Aí, no ano 325, Constantino vai fazer o casamento com a igreja cristã. Porque a partir do ano 116, aí já não havia discípulo do Mashiach em Jerusalém, porque Jerusalém foi destruído no ano 70 e o imperador Adriano vai mudar o nome da região Judéia e Iudeia para Filisteia, né? Depois para Palestina, e quer apagar o nome dos judeus, dos hebreus da terra, o imperador Adriano. Isso é no ano 116, é quando vai começar a se chamar de cristão. Mas e a primeira Kehilá? Foi destruída a cidade, e os primeiros apóstolos tinham sido mortos, os 12 apóstolos, e o apóstolo Shaul, Paulo, Nero decapitou ele, cortou a cabeça dele no ano 64, ano 66. E lá no ano 116 vai ser chamado de cristão, lembrando que Cláudio expulsa os judeus, tanto da Torá, da lei da Torá, como da lei do Mashiach, Velho e Novo Testamento de Roma. E aí é quando Roma não é a primeira congregação, a primeira Jerusalém. É quando a primeira congregação se corrompe de Kehilá, comunidade, né? De Kenessian, congregação, para a igreja católica romana. Aí quando os judeus voltam, quando é suspenso o decreto de Cláudio, tentaram fundar uma segunda Kehilá, uma segunda Kenessian, congregação, comunidade, mas a primeira esmagou, não aceitou, ela já estava podre, né? Você entende? Então a primeira foi Jerusalém, que foi no ano 49, os Ialdim judeus expulsos de Roma por Cláudio. No ano 70, destruído a cidade de Jerusalém e o templo, né, por Tito. Então ali é onde nasce a primeira congregação.
Então eu não concordo com William Branham quando ele diz que a igreja romana é a primeira igreja primitiva nascida no dia de Pentecostes. Não era romanos. Atos 1, menos 120, tudo judeu. Atos 2, 3.000 almas, tudo judeu. Até ali Atos 7, até Atos 13, quando Paulo, Shaul vai pregar para as nações, só era composta de judeus e samaritanos. Até Atos 10, até Cornélio entrar, né? Atos 10. Mas de Atos 10 até o capítulo, antes do 1, 2, 3, até o capítulo 10, só tinha judeu. Só judeu, não tinha romano. Cornélio é o primeiro a entrar. Atos 10. Paulo depois vai para o Chipre, né? Com Barnabé, Fenícia, Antioquia, vai para todo quanto é lugar pregar para as nações. Mas há um período aí que a primeira congregação, até do Atos 1 até Atos 10, é só judeu. Só de judeus ali, porque Mashiach disse: só fui enviado as ovelhas perdidas da casa de Israel. Matitial, capítulo 10, versículo 5 e 6, Matitial 15, 21, ele falou para a mulher sirofenícia: não posso pegar o pão da mesa dos filhos, os judeus, e dar para os cachorros, cadelas, cachorrinhos, gentios, não? Só fui enviado as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então há um período que a palavra na Brit Hadashah, a lei do Mashiach aqui, só está com discípulos, 12 apóstolos, aí vem Cornélio, depois Atos 10, depois Atos 13 vem Paulo e Barnabé, né? Aí se espalha para as nações, porque a salvação não vem de Roma, vem dos judeus, e João 4, 22, vai gravando isso. Vai gravando isso. Eu vou ler aqui um texto, né? Um parágrafo aqui que eu também não concordo com o William Branham, né? Cadê o parágrafo, né? Vou ler um parágrafo aqui, deixa eu achar onde o William Branham fala, mas eu vou achar aqui, tá aqui, ó. É o 181. Mas quando a palavra veio em forma humana, Eva, aí o Branham está chamando a Eva do Éden natural de a igreja hebreia do dia de Pentecostes. Mas quando a palavra veio em forma humana, Eva, a igreja hebreia, mãe de todos os vivos, espirituais, ela a rejeitou, a igreja hebreia a rejeitou. Aí o irmão Branham vai citar, né, que o Mashiach disse para essa igreja hebreia: porque vocês se agarram às tradições e invalidam, anulam, cancelam a palavra de Deus. Agora aqui eu vou discordar, eu tenho o direito de discordar. Esses que se agarrarem em tradições, e Mashiach diz: vocês me amam só com os lábios, vossos corações estão longe de mim. Vocês têm olhos, mas não vêem, não? Têm ouvidos, mas não podem ouvir, não podem entender, crer com o coração para ser salvo. Isso aqui não era a igreja de Pentecostes, não, gente. Não era a igreja hebreia, não. Isso aqui é o judaísmo, que era fariseu, zelote, essênio, sacerdote, sumo sacerdote. Porque a Keilah hebreia ainda ia nascer. Leia Matitial 16. Quem dizem ser o filho do homem? Então Kefas, Pedro disse: eu creio que tu és Mashiach. Nunca falou tu és o Cristo. Se Yehuanã, em Yehuanã os gregos vieram ver Mashiach, não era ver Cristo, ver Mashiach. E Filipe foi dizer a André, e André disse a Mashiach: os gregos vieram, cruzaram o mar Mediterrâneo, vieram da Europa para ver Mashiach. O que Mashiach diz? Mashiach foi embora, não deu entrevista para os gregos, porque ele só foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, as 12 tribos. Matitial 19, 28. Vocês, os 12 apóstolos, no último dia vão se sentar em 12 tronos e julgar as 12 tribos de Israel. E Matias é o 12º apóstolo, não é Paulo, não. Paulo é apóstolo para os gentios, para as nações, né? Para os incircuncisos. Os 12 apóstolos, juntamente com Pedro lá, para os da circuncisão. Esses de Jerusalém, eles estavam na lei da Torá e na lei do Mashiach. Eles obedeciam as duas, né?
Porque Mashiach disse em Mateus 5,17, não vim cancelar a lei, destruir os profetas, destruir a lei. Vim cumprir, até que os céus e terra passem, nem uma vírgula, um tio, será tirado da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que menosprezar um desses mandamentos será chamado pequeno no reino do céu. Quem ensinar todos os mandamentos será chamado grande no reino do céu. Então, o grupo de Kéfas, os 12 apóstolos, que vão sentar em 12 tronos julgar os 12 tribos de Israel, eles tinham a lei do Mashiach, a Brit Hadashah, Nova Aliança, e eles tinham que seguir também a Torá, a circuncisão. Tanto que lá em Atos 15, Paulo e Barnabé, lá naquela reunião com os 12 apóstolos, eles queriam circuncidar os gentios e Jerusalém decidiu que gentios só tinham que seguir o que Paulo pregava, a lei do Mashiach, não precisava da Torá. Se alguma coisa da Torá fosse adicionada aos gentios, era Paulo que iria adicionar, como Paulo adicionou muita coisa. Não adicionou sábado, lua nova, festas, circuncisão, pagadismo. Mas tem coisas da Torá que Paulo trouxe. Mandamentos, né? São 613. Esses de Jerusalém, entenda o que eu estou pregando. Esse não é cristão, é marchiânico. Discípulo de Mashiach. Os 12 apóstolos e a Keilah, comunidade e a congregação, eles tinham as duas, seguiam as duas coisas. Porque Martim Lutero tirou 8 livros da Bíblia. 7 do Velho Testamento, Judite, Tobias, Macabeus 2, Baruque, Sabedoria de Salomão e Eclesiastes. E Lutero ainda tirou a carta de Tiago e Jacó do Novo Testamento. Porque ele viu que ele seguia a Torá. Tiago seguia a Torá. Arrancou 7 e arrancou mais 8. Mas na segunda edição da Bíblia de Lutero, Lutero trouxe a carta de Tiago de volta, embora ele não concordava. Ele viu que os irmãos lá de Jerusalém estavam com 2 leis, a Torá e a lei do Mashiach, a antiga aliança e a Brit Hadashah, a nova aliança. E eles estavam certos, porque o Mashiach disse em Matitial 5,17 que não era para destruir a lei e nem os profetas, era para seguir os mandamentos. Aí Paulo entendeu, a Kéfas, Pedro, ele ficou com o evangelho da circuncisão, e a mim me foi confiado o evangelho para os gentios da incircuncisão. Tanto que quando lá em Antioquia, Kéfas, Pedro, estava lá comendo com os gentios, chegou os de Tiago, de Jerusalém da circuncisão, aí Kéfas levantou da mesa, não quis comer com os gentios, aí Paulo repreendeu Kéfas, não? Quando só estava gentios, você estava comendo, agora chegou os da circuncisão, os de Tiago, Jacob, você não come mais conosco? Toma posição, Kéfas. Você é exemplo, não? Você é exemplo. Veja o tanto que a coisa era séria. A Torá, a 603 Mitzvah e a lei do Mashiach, não? E Kéfas lia as cartas de Paulo e dizia, lá, acho que 1 Kéfas, 2 Kéfas 5,14, o nosso irmão Shaul, o nosso irmão Paulo, Deus lhe deu uma sabedoria muito grande, ele ensinou, escreveu pontos difíceis em suas cartas, e os vacilantes e ignorantes torcem juntamente com as demais escrituras da Torá para a perdição deles. Vê? Você está entendendo? Então eu estou defendendo aqui que esta Keilah de Jerusalém não corrompeu, porque Jerusalém é destruída no ano 70, mas já no ano 49 expulso os Yehudim de Roma, né? E no ano 325 já estava tudo podre, corrompido. Constantino vai casar com uma prostituta, né? Cristã, igreja cristã, não machiânica, já não era machiânica, já estava pregando até a Trindade, né? 3 pessoas distintas, dali a batizar na Trindade, dos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Depois que Jean Jó Tricina, em 1524, muda a fonética do I para o J, aí sai do Jesus para Jesus, aí vai vir batismo em nome de Jesus. Mas agora, na palavra original, temos que voltar a Jerusalém. Aquele lá primitiva, aquele nesse ano primitiva. Te darei, Shimon, Kéfas. Não é Simão Pedro, é Shimon, Kéfas, as chaves do reino dos céus. Sobre esta pedra, porque ele tinha dito, tu és o Mashiach. Embora o Mashiach fala mais na frente, não fale isso para ninguém que eu sou o Mashiach. Eu não queria que Israel soubesse, só os escolhidos.
Mas por causa da sua confissão sobre essa pedra, que eu sou o Mashiach, Yehoshua é o Mashiach, eu vou edificar a minha Keilah. Então, esses que estavam invalidando a palavra de Deus com as tradições, não era, como eu falei, igreja hebreia, eu vou falar, não era Keilah hebreia, Knesset hebreia, era judaísmo. Paulo, Shaul era do judaísmo, autorizou a morte de Estevão, prendia irmãos e irmãs Mashiach. Quem perseguiu os primeiros discípulos não foi Roma, não foi papas, foi judaísmo, fariseus, saduceus, sumo sacerdote. Esses que mataram Estevão, esse que estava lá era judaísmo, entenda isso. Eu estou defendendo que a primeira Keilah, congregação, não falo igreja, eu falo Keilah, comunidade, porque Mashiach Yehoshua frequentava a sinagoga, mas quando ele começou a pregar Ishaial 60, hoje se cumpriu essa escritura, Espírito de Jeová está sobre mim, os cegos verão, os surdos ouvirão, os coxos paralíticos vão andar, os mudos falarão, o evangelho será pregado aos pobres, o ano aceitável de Adonai chegou. Eles expulsaram ele da sinagoga. Para lá, na primeira era, Éfaso, e sexta era, Filadélfia, eles chamaram a sinagoga, dizes que é judeus, mas mente, sois sinagoga de Satanás. Mas ele não vai fundar a sinagoga em Matitial 16, ele vai fundar a Keilah, ele é um mestre. Ele é o mestre. Ele é Adonai. Ele é o filho de Jeová e Yehoshua. Ele tem um trigrama. Yod He Vav YHWH. O pai tem um tetragrama. Yod He Vav He YHWH. Mas ele vai fundar a sua Keilah. É em Jerusalém. Vai dar as chaves a Pedro. Esses que estavam invalidando era judaísmo. Aí já era uma religião. Catolicismo romano não existia. Ainda aqui no tempo do Mashiach. Ninguém era chamado de cristão. Não havia igreja católica, igreja protestante, igreja pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal. Havia judaísmo. Mas em Matitial 16, vou levantar e edificar a minha Keilah, a minha Knesset. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, ainda vai nascer no dia de Pentecostes. Então aqui, eu entendo, e lembrando, ele tinha a mente dele, o entendimento dele. Eu tenho a minha mente, o meu entendimento. Mas só que aqui ele inverteu as coisas. Dizer que foi a igreja hebreia que recusou o Mashiach, a igreja do dia de Pentecostes. Não, veio para os seus, os iudinhos, os israelitas, os judeus. Nem todos receberam, mas nem todos os judeus recusou o Mashiach. Kefas recebeu. Menos de 120 no Pentecostes, no dia de Pentecostes, 3.000 almas de Iudim. Atos 4, 5.000 almas de Iudim, de judeu. Até o capítulo 10 só tinha judeu. Uma Keilah, congregação, com 5.000 almas só de judeus. Muito grande. Não, aqui é judaísmo. E estava invalidando, recusando Mashiach. Mas nem todo o judaísmo, quem pertencia ao judaísmo, recusou. Pedro, Kefas, Jacó, os 12 apóstolos. O trabalho de Yehoanan, batista no Jordão, quando ele batiza Mashiach, o Yehoshua diz, agora eu vou diminuir, ele vai crescer, eu sou o amigo do noivo, ele é que é o esposo do noivo, segue, vá André, irmão de Kefas, Simão Pedro, vá, segue Mashiach, ele vai levantar uma Keilah em Jerusalém, em Israel. Ele vai levantar uma Knesset, tem nada a ver com a igreja católica. Nada a ver com a igreja protestante ou pentecostais. Nada a ver com o judaísmo. Ele vai levantar. E ele levanta no dia de Pentecostes. No meio de Jerusalém completa, tomada, invadida, tomada por judaizantes, judaísmo. E esta Keilah, discípulos judeus, discípulos do Mashiach, vai enfrentar o judaísmo, vai até morrer, né? Vai ser perseguido, eles vão prender direto os apóstolos, dá para entender isso? E hoje eu estou pregando aqui, vamos voltar aos judeus, João 4, João 4, 22, a salvação vem dos judeus, está na Bíblia, vamos voltar ao evangelho que os 12 apóstolos pregaram, mas mais especialmente a lei do Mashiach que Paulo, a revelação que Yehoshua Mashiach deu a Paulo, todos os mandamentos, todos os preceitos, todas as regras, todos os estatutos,
Tudo que Mashiach revelou a Shaul, a Paulo, é a nossa salvação, é a única oportunidade que temos de entrar dentro do céu. Eu acho que ficou claro.